entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 10 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje no nosso Debate 93, o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. A pastora Marcione Garcia, nossa menina da mesa de hoje, da comunidade missionária Proclamar em Paciência. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Reverendo Roberto Barnabé, da Igreja do Nazareno em Olinda. Todo mundo aqui já no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Essa história do bandido que pegou fogo na Baixada, gente, essa história tá dando pano pra manga, como diriam os antigos da época do reverendo Edson. Um frentista, você viu essa história, não viu? O frentista reagiu a um assalto, jogou combustível no bandido que atirou. Aquela reação instantânea, né? Jogou o combustível, o camarada atirou. O resultado que foi impressionante. O rapaz que estava assaltando pegou fogo e está internado com quase 85% do corpo queimado. A notícia provocou reações como pena que não morreu, outros já jocosamente dizendo é o espírito olímpico, tocha humana. Você concorda com esses comentários? Você já vibrou com a morte de um bandido? Ou já vibrou, nesse caso aqui não é morte, mas com esse tipo de resultado, de impacto? O que você acha, hein? Quero ouvir sua opinião. Participação no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito boa ter a sua opinião. E o apressadinho que atolou no cimento fresco. Essa história também é uma história dessas histórias que vai entrar para as nossas histórias cariocas, né? Por causa da pressa, o motorista invadiu uma pista interditada para obras ali na Avenida Brasil e acabou afundando no cimento fresco. Para quem está fora da cidade maravilhosa, Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes, não é tão expressa assim ultimamente, mas está em obras, né? Muita obra para lá, para cá, e aí o camarada achou que aquele caminho era mais rápido, dava para ir cortar um monte de gente que estava na fila. Ele só não contava que o cimento estava fresco. Mais adiante, um pouquinho mais adiante, o cimento estava fresco, então ele afundou. Diz que ele afundou, a van ficou presa. Então você imagina a cena de um camarada com a van presa. Você imagina você do lado você ia ficar triste, poxa, coitado, ficou com a van presa, ou você ia dar uma zoadinha, passar, buzinando. É bom para ter a sua opinião sobre esse assunto também. Aliás, esse era um tema que nós estaríamos conversando ontem no programa, mas ontem, como tudo que a gente faz pela graça de Deus, quem conduz é o Espírito Santo de Deus, e nós estávamos aqui discutindo ontem aquele assunto incrível, mas um assunto sofrido de uma menina de 15 anos que estava fora de casa e voltou no Dia das Mães. E quando a gente estava debatendo esse assunto, discutindo esse assunto aqui, com as opiniões dos nossos queridos debatedores, a mãe da menina, nossa ouvinte, Tatiane, ligou pra cá e nós interagimos aqui com ela no ar, no 93 FM. Ela contou a história, mas ela compartilhou não apenas a sua história
mas trouxe um alerta muito importante para os pais, para as mães, para gente que está vivendo essa dificuldade com os seus filhos. Uma palavra firme, uma palavra clara, emocionante. A pastora Marcione estava acompanhando aquela hora, não estava, pastora? Estava emocionante sim. demais a palavra muito. dela. Eu estava dirigindo e eu comecei a lembrar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu achei interessante que ela não estava preocupada com a filha só, Juliana, né? Júlia, ela estava preocupada com todas as crianças, dando um alerta aos pais e tal. Eu parei um bocadinho no cantinho, eu fui chorar porque foi lindo demais. Foi lindo demais. E a palavra dela é uma palavra lúcida, amorosa, contando que trouxe a disciplina, mas não deixou de abraçar a filha. E depois tivemos a oportunidade de falar com a própria Júlia. Né? O senhor estava ouvindo, pastor? Estava ouvindo também? Sim, estava ouvindo, e para mim foi também uma sensação muito forte, uma emoção muito grande, né? Eu fiquei imaginando da mãe que deixou os filhos, né? Ela distribuiu os filhos para ir buscar a menina quando teve a surpresa, teve a surpresa ali do recebimento da filha. Um grande presente, um presente maravilhoso e um alerta para todos nós, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo bem aos nossos filhos, né? E fazemos, achamos que estamos fazendo bem. Mas às vezes a gente precisa estar mais atento. E ela trouxe uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Os nossos ouvintes compartilharam muito sobre esse assunto ontem. Muita gente falando da sua emoção ao ouvir a voz da mãe, depois a voz da própria Júlia conversando conosco. E eu disse para os nossos ouvintes, olha, ela estava acompanhando a gente. Ela é nossa ouvinte, ela estava ouvindo, ligou para cá e conversamos com ela, como conversamos com a Júlia, e como depois, logo na sequência, oramos, né? Porque aqui nós estamos juntos aqui pedindo sempre a orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então naquela hora é hora de oração. E foi um mover de Deus muito especial, tanto para nós aqui no estúdio, para os nossos ouvintes. E eu tenho convicção que foi um daqueles programas que marca a nossa história e que fortalece ainda mais essa missão que Deus tem dado a cada um de nós e que faz com que eu repita isso, e eu faço isso sempre. Os nossos ouvintes fazem a diferença, e ontem, uma vez mais, tivemos essa comprovação, e eu agradeço a Deus pela vida da nossa ouvinte, Tatiane, da Júlia. Mando um abraço para elas, que Deus continue a abençoar, e para todas essas mães e pais maravilhosos que estão nos acompanhando aqui na 93 FM. Ainda vamos falar no programa de hoje, por que eu não posso jogar, hein, se o jogo é legalizado pelo governo? Essa é uma questão, minha gente. Investir nesses jogos é errado? A Bíblia condena o jogo? Quando concorra a um sorteio no supermercado, por exemplo, não mesmo que a Mega Sena, que é legalizada, o que é sorte, o que é azar pro crente, hein? E como ficam as rifas e bingos que algumas igrejas fazem para arrecadar fundos? Quero ouvir a sua opinião. É agora no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Gilton, quero ouvir a sua opinião. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Alguns jogos são legalizados pelo governo. E são mesmo, né, pastor Gilton? Que são, né? São, sim. Existem jogos que são legalizados e eles estão aí disponíveis para qualquer um que queira participar. Tem uma campanha atualmente agora dizendo até que com o seu jogo você está ajudando a construir escola, ajudando isso. Tem uma campanha na televisão exatamente focado nesse assunto. A questão que se levanta é, sendo assim, posso investir nesses jogos? É a pergunta que um cristão faz. É o ponto de vista da Bíblia. O que diz a Bíblia e o que diz o cristianismo sobre esse assunto? Então, JR, seguindo, né? Antes de mais nada, eu quero dizer bom dia para você, bom dia para a turminha da mesa, os nossos amigos aqui, também para os ouvintes da 93, sempre uma grande audiência. E o que acontece, JR, é que a Bíblia, ela nos dá princípios a respeito de como agir em várias situações. Há comportamentos, há atitudes que não estão prescritas objetivamente na Bíblia, isto é, não há um mandamento específico ou explícito a respeito daquela ou dessa outra prática. Um exemplo para ajudar na compreensão é a questão do tabagismo. A Bíblia não faz menção nenhuma ao cigarro, até porque o hábito de fumar era um hábito que era da América, que foi conhecido depois do descobrimento da América, então a Bíblia não faz menção sequer disso.
Mas nós entendemos que pelos malefícios que provoca, pelas enfermidades, por tudo que produz o cigarro, ele é algo que é condenável, que deve ser evitado, e assim nós entendemos é pecado fumar. Pelo mesmo tipo de raciocínio, pelo mesmo tipo de entendimento, nós compreendemos que os jogos de azar, aqueles em que você está apostando uma parte dos seus recursos numa probabilidade, e são jogos de azar porque a probabilidade é mínima, é infinitamente pequena, então isto é uma prática danosa, especialmente porque provoca na pessoa uma mudança no seu comportamento, levando a uma compulsão. A pessoa que joga e admite essa possibilidade, ela é tomada pelo desejo de enriquecimento rápido, e isso desenvolve nela uma atitude, um hábito de continuar fazendo isto. E isto é danoso, destrutivo e por isso é condenável. Reverendo Roberto, aqui um nosso ouvinte aqui, pastor, muito bom dia primeiro, bem-vindo. Ouvinte dizendo, acho que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu for jogar e isso for escandalizar o nome de Cristo, eu prefiro ficar de fora. Dinheiro muda as pessoas e tenho medo de ser corrompida pelo amor ao dinheiro, diz aqui a nossa ouvinte Luana, acompanhando a gente agora. Concordo, é isso mesmo. A gente percebe que na Bíblia não existe um texto explícito, assim, diretamente falando sobre jogos de azar, mas fala a respeito dos princípios, né, das questões relacionadas aos valores excêntricos da vida com Deus, da vida relacional, que desenvolve parceria, amizade, que deve ser coisa que deva ter base. E aí o jogo de azar leva a pessoa a uma atitude de ganância, de querer que o outro perca, leva a pessoa a ter um comportamento de esperança na sorte e também de enriquecimento com facilidade, né? Porque as pessoas que apostam, elas estão fazendo ali um ato de que vão realmente conquistar aquilo, e ali já não tem desempenho de trabalho, desenvolvimento da vida, que é o fator normal para a pessoa chegar em algum lugar, que é trabalhar, que é estudar. Mas a mídia também trabalha muito para isso, né, Jota? A mídia trabalha muito para isso, mostrando essa facilidade, a pessoa se tornar uma pessoa rica, se tornar uma pessoa bacana, simplesmente com uma fezinha, com um joguinho. Então, isso não custa nada, você pode arriscar sua sorte. Infelizmente, muitas pessoas acabam permanecendo com essa atitude, esse comportamento mental e também comportamento físico, né, em relação a essa situação dos jogos de azar. Agora, muitas coisas também acontecem dentro da sociedade cristã, em relação às rifas, em relação ao que passam para granjear alguma coisa para investimento da obra ou de missões. Isso tem acontecido muito, mas aí não é uma coisa que leva a pessoa a um vício, a um comportamento vicioso. É uma atitude completamente diferente. Não é uma coisa que acontece com frequência, é uma coisa por necessidade. Às vezes, muitas igrejas fazem isso por necessidade, até mesmo para se manter, até mesmo para manter uma obra, e acabam fazendo esse trabalho de rifar, ou de trabalho que faz com que as pessoas contribuam, mas no sentido as pessoas contribuem não pelo fato de ganhar, né? Mas pelo fato mesmo de ajudar e para que a obra não pare. Então aí é um comportamento diferente. A gente não pode botar todo mundo no saco aí e julgar tudo uma coisa só. Concorda, reverendo Edson? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia os ouvintes. Eu tenho algumas dificuldades com algumas coisas. Primeiro que eu queria ressaltar um texto bíblico, Salmo 128, versículo 2, fala: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando a gente estabelece a questão do nosso ganho através de jogo, a gente está realmente excluindo um princípio que Deus estabeleceu, que é exatamente a questão do trabalho. E talvez essa seja uma das grandes questões, porque o dinheiro não deve ser o nosso propósito de vida, né? E quando se trata da questão do jogo,
o dinheiro é o único propósito da questão de vida. Deus nos criou, nos colocou no Jardim do Éden, a gente pode ver isso, né? Deus mesmo criou o trabalho tinha essa possibilidade de você fazer um bem a uma outra pessoa. Quando a gente consegue entender o princípio do trabalho, que o trabalho não visa eu fazer um bem a mim mesmo, eu sou recompensado pelo trabalho que eu faço, mas o trabalho busca sempre fazer um bem ao outro, né? E esse é o princípio de comunidade, esse é o princípio da criação divina. E quando a gente vai buscar os nossos recursos, e quando a gente vai achar que a gente vai conseguir comer através do trabalho, através do jogo, que não seja algo que não seja o trabalho, a gente está quebrando um princípio. E aí a gente, às vezes, como crente, como igreja, vendo daqueles benefícios que algumas coisas podem trazer para nós, a gente abre mão de princípios em função da questão de benefícios que a gente tem. Então, eu acho que nós, como igreja, precisamos ter algumas decisões, e ainda que essas decisões não sejam decisões muito comuns, né, no sentido de fechar a porta. Eu acho que essa questão de rifa na igreja é uma coisa que a gente não deveria fazer, né? A gente às vezes faz. E essa questão de vamos todos fazer alguma coisa. A igreja tem um meio de sustento e a gente precisa entender isso, e as pessoas precisam contribuir com amor, sem constrangimento, né? Você não, essa rifa aqui é para que a gente consiga fazer uma construção, e na realidade, se a gente olhar as questões da reforma, a gente vai ver que um dos princípios que a reforma veio quebrar foi exatamente esse, né? Porque havia uma tentativa de construir uma igreja, uma grande igreja, e aí houve colocar algumas arrecadações que não estavam dentro de princípios, né? E que feriam princípios, e as pessoas começaram a fazer isso de maneira em que o dinheiro ficou muito mais valorizado do que até mesmo a palavra de Deus. Concorda, pastora Marcione? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia, irmãos. Que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. Eu queria voltar no princípio da fala desse homem que mandou esse e-mail. Quando ele fala em investir, né? E jogo não é investimento, né? Investimento é você aplicar o seu dinheiro em algo que um dia você irá usufruir, ou alguém de sua família irá usufruir. Então, já começa por aí. Esse negócio de investir, né, não tem nada a ver. Jogo não é investimento. Porém, eu vou bater contra todos da mesa. Eu não sou contra o jogo, né? Se é lícito, os que são legalizados pelo governo, se é lícito... Pastora, você joga? Não jogo. Porém, eu procurei, cacei, rodei Gênesis, Apocalipse, tentando achar alguma coisa que me desse um respaldo. Como o reverendo falou, nós temos princípios, né? Dentro dos princípios, a gente vai ter as nossas colocações. Porém, assim, o não pode, o não deve, e aí o ouvinte disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente precisa parar para pensar, me é lícito fazer? Não me é lícito, então eu não vou fazer. Como o pastor falou aqui do cigarro, não é bom pro meu corpo, pro meu organismo, que vai me fazer mal. Então eu não vou fumar. Agora, a gente precisa parar para entender e colocar dentro do nosso coração, que senão daqui a pouco a gente vai virar assim, eu entendi a questão do pastor sobre a questão da reforma, né? Mas ali era indulgência, né? As pessoas pagavam para poder levantar fundos, era uma coisa um pouco diferente disso. Eu sou a favor da rifa do bingozinho lá, da rifa da igreja, que a gente corre uma cestinha do dia das mulheres, do dia do papai, e rende lá um fundo. A gente que é de igreja de comunidade, a gente sabe muito bem, igreja pequena, de trabalhadores, de pessoas que ganham salário mínimo. Não somos de igrejas grandes, que temos grandes dízimos, grandes ofertas. Sabemos também que Deus fala na sua palavra que não vai deixar nos faltar nada, e não deixa nos faltar. Porém, não vejo problema algum em passar uma cestinha dentro da igreja, né? Entre os irmãos, a gente oferta ali R$10 e depois faz lá um númerozinho, correu, ganhou. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí? JR, deixa eu colocar alguma coisa.
Por exemplo, a questão da igreja, eu acho que a gente sai muito do propósito, né, relacionado à questão da igreja. Eu acho que uma das coisas que a gente tem perdido é exatamente o propósito da igreja em si. Quando eu falo a questão do propósito, é que existem coisas que não é para a igreja fazer e a igreja faz achando que ela é para fazer, né? Então a gente precisa entender que, por exemplo, se eu não tenho condições como igreja de chegar e de fazer algo, não vai ser eu fazendo uma rifa, fazendo algumas coisas que eu vou conseguir fazendo algo. Eu acho que as pessoas, elas precisam ser mais generosas na questão da doação, né? A gente vê, por exemplo, a questão da campanha, como acontece lá nos Estados Unidos. Algumas pessoas doam para um determinado candidato porque acham que aquele candidato vai expor a questão da ideia. Com relação à questão da igreja, eu acho que nós, líderes, nós precisamos de alguma forma sensibilizar as pessoas para que elas doem sem que elas recebam nada em troca e elas percebam a obra que elas estão ali fazendo, né? Então eu acho que isso é importante, nós precisamos, e as pessoas precisam ser mais generosas. O problema é que nós estamos tanto com a sociedade, ela nos embriaga de tal forma, colocando outros princípios que não são os princípios bíblicos, que a gente aceita com muita facilidade. Embora Paulo, em Romanos capítulo 13, fala que as autoridades, elas são ministros de Deus, mas nem todas as questões que as autoridades fazem são coisas para a gente aprovar e para a gente aceitar com muita tranquilidade. Uma reflexão que tem sido feita sobre esse assunto no que se refere à igreja especificamente, já que é um viés que nós entramos aqui, é que se a pessoa participar dessa doação só porque vai concorrer a alguma coisa, ela está com a motivação errada e nós não estamos ajudando a pessoa a encontrar a motivação certa. Estamos encorajando a pessoa a permanecer na motivação certa, errada, porque há uma necessidade e essa necessidade é absolutamente certa. Quando se diz, olha, vamos contribuir porque nós precisamos ter aqui uma festa para o Dia das Mães e a arrecadação da igreja não dá conta disso. Então, se você puder contribuir, contribua aqui a parte, assim e tal, mas não tem sorteio de nada. Isso é uma coisa. Agora, se tem que fazer o sorteio para as pessoas participarem, o que se diz, o que se pensa sobre esse assunto é, olha, então, será que nós estamos ensinando certo? Ou estamos mantendo as pessoas na prática que é considerada errada? Se é que é considerada errada. Eu vejo... Me perdoe, pastor, mas eu tenho tido a preocupação e a minha orientação na minha igreja tem sido da seguinte maneira: nós contribuímos porque isso é um reflexo daquilo que temos de experiência com Deus. A minha igreja, por exemplo, na época de missões, há uma feira missionária e as pessoas participam, compram cachorro-quente, compram doces, salgadinhos, etc. E o tempo inteiro eu tenho que dizer, olha, participem da feira missionária, mas lembre-se, a sua oferta para missões não é um cachorro-quente que você vai comer. Você não está comprando um cachorro-quente e com isso está contribuindo para missões. Até que a feira e tudo, aquilo que vai se arrecadar, vai ser destinado à obra missionária. Mas se você quer contribuir para missões, se você entende que Deus é o Senhor de missões e que você precisa fazer essa obra, então você vai contribuir liberalmente e com amor. Mesmo que o montante arrecadado, e minha igreja é uma igreja pequena, uma igreja na Zona Oeste, não é uma igreja de pessoas de grandes posses, então mesmo que no montante nós apuremos um valor pequeno, é aquele valor que veio do amor dos irmãos pela obra missionária. Essa eu acho que é a motivação legítima. Exatamente. A feira missionária é até uma forma de informar sobre missões, o que está acontecendo e tal, e as pessoas terem um lanche ali. Mas eu não posso crer que a contribuição daquele lanche vendido ali, daquelas coisas, é a contribuição para missões. Então a analogia que eu faço em relação às outras situações em que as igrejas vivem. Eu acho que a contribuição deve provir, deve sair, deve nascer daquela experiência que eu tenho com Deus, da minha comunhão com Ele e do meu amor pela obra que eu tenho dele. Muito bem, aqui um dos nossos ouvintes diz o seguinte: fácil falar quando não se ganha um salário mínimo por mês e se tem uma família para sustentar. Os pastores precisam ser um pouquinho mais realistas. O que diz aqui o nosso querido ouvinte. Tem impressão que eu tenho é que ele está posicionando para dizer o seguinte: olha, existem circunstâncias na vida que você, às vezes com um jogo
barato, você pode ganhar um dinheiro, não seja uma fortuna, mas dá para dar uma ajuda. Acho que é essa a ideia dele. Discordo, porque na vida você conquista as coisas com trabalho. Não é questão de ganhar um salário mínimo que ele vai tentar apostar, tentando assim ter um futuro garantido através do jogo de azar. Acho que na vida a gente consegue as coisas com trabalho, com esforço, com dedicação, e as pessoas que atravessam dificuldades, elas aprendem também com isso. Só quero voltar à questão em relação ao que a pastora aqui falou, porque eu vejo assim, a consciência do evangelho é a consciência de você ter realmente o coração aberto, pronto, ser totalmente entregue, resignado na obra de Deus. Isso aí é renúncia total. Essa questão de ofertar, de doar, isso aí não é uma questão nem que deveria ser exortado. Isso aí já é um chamado. Nós fomos chamados para isso, para sermos servos. Agora, em relação às necessidades, até vejo que muitas coisas que acontecem em determinadas situações de algumas igrejas, de um determinado ministério, por questão mesmo de necessidade. Eu já tive colaborando com muitas igrejas e vi de perto as necessidades de pastores ficarem sem salários, de pastores terem a igreja, mas não ter o banheiro. São necessidades circunstanciais. Agora, a gente não pode criar isso como um vício, mas eu acho, havendo uma possibilidade de ajudar a igreja, se é que essa seja a interpretação de rifa, eu penso como ação entre amigos, eu vejo como uma motivação para uma objetividade, não para se tornar uma coisa viciosa no seio da igreja, para que aquilo se torne uma prática, mas para uma situação circunstancial, com oração, com toda a dedicação, com doação, mas existem coisas que somente quem vive, quem passa, que pode falar do que realmente está vivendo a situação. Nesse caso eu não vejo nenhuma dificuldade, eu não vejo pecado, não vejo nenhuma barreira de uma pessoa fazer um trabalho desse para arrecadar fundo que seja revestido para esse fim e para essa prática da sociedade cristã. Ouvinte dizendo: já rifei um celular para fazer a cirurgia de retirada de um tumor na cabeça do meu neto de 4 anos. Pedi ajuda à minha igreja, que é grande, e tem até médicos, políticos, e não me ajudaram. Então eu rifei um celular. A cirurgia era 35 mil e arrecadei 37.750. E o celular, hein? Abençoado. Olha, mas é a motivação, vó, né, rapaz? Vó vai à luta, meu amigo. Vó arrecada mas ela está compartilhando aqui a razão pela qual ela fez. Tá certo? Até tá dizendo que ela procurou ajuda e a igreja não ajudou. Então, a questão que o pastor acabou de falar foi a questão do vício. Tudo que é vício, hoje a gente vê isso aqui, né? Essa paradinha pequena que fica andando pra lá e pra cá, virou um vício. Não é verdade? E se a gente não arrancar da mão dos nossos filhos adolescentes e não ter o cuidado como aconteceu com a mãe de ontem, né? Não observar, vai virar um jogo. Isso aqui vira um jogo. E dentro disso aqui tem vários jogos que as crianças ficam extremamente dominadas. Com 5 anos de idade, a criança, ela sabe passar as fases, ela vira viciada. A vida dela é aquilo ali, é um jogo e tal. Né? Então, pessoal, né? Então, a gente tem que ter o cuidado com tudo, porque na verdade é um todo que acaba tirando Deus da frente da situação. Então, acho que jogo a gente pode... JR, a gente tem um programa do dia inteiro. Porque jogo é um negócio muito sério. Quando fala de jogo, né? Porque quando fala jogo de azar, jogo de sorte, o que é sorte? O que é azar? Eu creio que crente não tem sorte, não tem azar. Crente tem Cristo e a vontade dele que vai ser feita na hora certa. Os ouvintes estão opinando, tá certo? E alguns deles entram num ponto que é um ponto sempre lembrado, né? E se o camarada ganhar e der o dízimo, vai receber o dízimo, vai receber o dízimo. Porque há muita gente que se pronuncia ao contrário, mas quando se pronuncia sobre receber o dízimo, aceita. Isso é legal, isso é legal. E aos que são coerentes. Se dizem sim, é sim. É isso aí. Se dizem não, tem que ser não. É isso aí. Porque se for diferente disso, aí é uma incoerência. Com certeza. Eu já ouvi histórias hilárias, já ouvi aqui nessa mesa, histórias hilárias sobre esse assunto. Mas o ponto aqui pelo que eu estou entendendo, vocês estão lidando com esse assunto, apresentando as dificuldades que esse assunto tem. Tem gente que vai inocentemente entre aspas, para um bingo, e aí acaba, porque o negócio vicia. O negócio vicia, pá. Hoje eu ganho.
Ou então a pessoa que joga no bicho, isso no Rio, isso é uma febre. Os mais antigos, então, nem se fala. E não é um jogo lícito, né? É um jogo ilegal. Ilegal, exatamente. É certo? É um negócio. É contravenção, exatamente. Né? Contravenção, os caras estão presos e tal, aquele negócio todo, mas a pessoa sonha com o bicho. Sabe, você imagina bem, o pastor na igreja prega, fala sobre um texto, conta uma história, uma ilustração. A pessoa, é de Deus. Entendeu? Nós vamos ler o Salmo 23. Pra jogar aí. Tava aqui sabe, sei lá, se tem 23? Tem. Vê pra mim. Tem. É o que o 23? Só pra saber aqui. Então você imagina bem vai que... Dar ideia, vai dar ideia. Não, deu pra eu saber, não vou contar pra ninguém não, só pra ficar entre nós. O pessoal tá ouvindo aí na rádio. É o seguinte, que é um negócio que vai dando animada na pessoa. E o bingo, especialmente, os mais idosos, eles são... as pessoas estão sendo aprisionadas por conta disso. Sim. Gastam um dinheiro inteiro, entendeu? Já vai com crédito consignado, entendeu? Por quê? Porque a malandragem faz isso de maneira proposital. JR, quando junta a família, assim, né? Eu falo, quando a gente se junta, um monte de jovens de 30, 35, 40 anos, né? Claro. Aí tem um jogo imobiliário, tem um jogo do baralho, banco imobiliário, baralho, Uno, não sei o que, aí junta todo mundo, é uma briga danada, é dominó pra lá, é não sei o que pra lá. É uma alegria, a gente se diverte, ninguém tá ali... Não é vício, a gente se junta, depois daquilo a gente ora, a gente fala com Deus... Enfim, Mas é a consciência, o evangelho tem que nos trazer consciência que você, andando com Cristo, você sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, penso que essa questão da igreja por necessidade, a igreja em circunstâncias difíceis, fazer um movimento desse, que ajunte os irmãos, que eles com todo o coração possam doar, mas se isso vai render um pouquinho mais para essa obra específica, eu não vejo nada de ruim nisso e atrapalha o evangelho em nada. O ideal é que eles doassem sem esperar nada em troca, né, pastor? Poderia, mas acontece também, né, João? Eu acho que algumas situações, elas pra gente precisam ser pedagógicas. O problema é que a gente quer agir sempre de uma forma, talvez daquela diferente, que seria aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que eu olho com um pouco de dificuldade, né? Eu não diria que seria pecado, né? Eu vi o pastor falando sobre a questão, isso é pecado. Eu não diria que seria pecado, porque a Bíblia, ela não traz alguma lei, mas talvez estaria no texto que o apóstolo Paulo fala. Isso é algo que não convém. E às vezes a gente busca atalhos, os atalhos são muito mais fáceis, os atalhos normalmente são aquilo que são as questões que o mundo coloca para nós. Ouvinte dizendo, JR, eu sou veementemente contra jogos de azar de qualquer tipo. Deus não precisa de jogos para agir na igreja. Fico muito triste de ver pastores defendendo o jogo. É a opinião de uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu agradeço pelo carinho da sua audiência e também a liberdade de opinar sobre esse assunto. Afinal de contas, o ouvinte manda, né? O ouvinte está opinando aqui. Por isso que é debate, não é isso? Né? Exatamente. Então temos aí os posicionamentos já apresentados aqui, a busca de uma fundamentação bíblica para um lado e para outro lado, o ouvinte acompanhou, e naturalmente este é um assunto que sempre produz discussão, né? Reflexão, o que é importante para a nossa vida. E uma coisa que é muito boa é que onde a Bíblia nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, cuidado com aquilo que pode te dominar. Verdade. E jogo tem um potencial para dominar a gente, que é uma coisa impressionante. Banco imobiliário, não sei. Jogo de dama, xadrez, mas o jogo que tem algum tipo de ganho, assim, em geral, ele desperta, né? Desperta na pessoa alguma coisa muito especial. Vamos falar então sobre essa reação de muita gente diante de um episódio que é mais uma dessas histórias impressionantes que acontecem e que nós estamos sujeitos a elas o tempo inteiro. Quanta gente já foi assaltada, até é incrível, difícil achar alguém que nunca foi, difícil achar no Rio alguém que nunca foi, nunca me levaram nada, enfim, e eu quero ouvir a sua opinião aqui no nosso debate 93 sobre esse assunto.
Parece enredo de filme, mas não é. Está nas capas de jornais e os noticiários de TV de todo o país. Na madrugada de domingo, num posto de gasolina em São João de Meriti, um frentista, assustado ao ouvir o anúncio de um assalto, ele acabou disparando aquela mangueira ali que tem combustível, né? Reação imediata dele. E aí o assaltante atirou. O disparo provocou uma faísca, fazendo com que o homem pegasse fogo, com queimaduras em quase 85% do corpo dele. Ele está internado sob escolta policial. A notícia provocou reações diversas, né? Uma delas é pena que não morreu. A velha frase que já é bem conhecida, bandido bom é bandido morto. Você concorda com esses comentários? Alguma vez você já vibrou quando soube da morte de um bandido? Há quem diga que ao reagirmos assim, estamos nos tornando como aqueles que praticam o mal. Qual é o ponto de vista do cristianismo sobre esse assunto? Nosso foco aqui não é discutir o episódio em si, mas o que está por trás das reações da gente quando a gente se depara com esse episódio. O que o cristianismo nos ensina, o que o evangelho, a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto, sobre as nossas reações e sobre questões de temperamento, que muitas vezes é o que vem à tona primeiro. Toda ação gera uma reação, né? Nós precisamos pontuar algumas coisas. Primeiro é que a gente vive num país extremamente violento. O Brasil é um dos lugares mais violentos do mundo, com cerca de 50 mil mortes por armas de fogo por ano. Morre no Brasil por armas de fogo todos os anos mais ou menos o contingente de soldados americanos mortos no Vietnã. É um negócio impressionante. Então a nossa sociedade é extremamente violenta. E a população, de modo geral, não vê nas instituições a devida punição para a maior parte dos crimes que são cometidos contra a vida, contra as pessoas. Isso gera um clima de incômodo, de insatisfação, porque não se vê pessoas sendo, na proporção, não é, sendo punidas pelos crimes que cometem. Então, quando acontece uma situação como esta, uma reação de parte a parte, reação espontânea, me parece, né? Tanto do frentista quanto de quem atirou. Foi impensado, acho que por parte dos dois. Se tivesse pensado, talvez não fizessem nada daquilo. Então, quando acontece uma situação desta, a reação das pessoas também é, dentro desse contexto de violência, também impensada. Então, é comemorar que alguém, um bandido, não se deu bem. Mas passado o momento da emoção, chegando o momento da reflexão, não dá para pensar que é bom comemorar que alguém se feriu, que alguém morreu, que alguém, mesmo esse alguém sendo o criminoso. Ouvinte compartilhando, pastor, antes ele do que um trabalhador. Deixa eu contar uma experiência. Há 10 dias eu fui vítima de um assalto. Levaram meu óculos, meu celular e minha aliança. O óculos? Levaram o óculos de grau. E é interessante, quando eu cheguei na delegacia para dar parte, tinha lá um rapaz que também tinha sido assaltado, segundo a descrição dele, pelo mesmo assaltante que havia me assaltado, né? E olha, eu confesso para vocês que na hora, aquela reação me deu uma vontade de reagir à questão do assalto, né? A pessoa estava armada, eram 2 pessoas, estava armado, né? E a reação parece que vem espontânea, porque você fica indignado de pensar que você, às vezes, diante de toda a sua luta, você trabalhou para ter aquele bem, e aí a pessoa, de uma forma imediata, ela subtrai isso de você. Então, isso traz uma indignação, e algumas reações, elas são reações impensadas, e não tem jeito. Eu acho que o frentista também teve a mesma coisa, né? Ele deu lá os R$40, se o rapaz levasse só os R$40, mas aí parece que o rapaz chegou e falou, mas só isso, não é? R$40 é muito pouco. Então, a indignação é algo que nos leva a ter algumas reações.
E eu confesso, se eu tivesse uma maneira, né, talvez eu reagiria. E aí eu conversando com o delegado, foi bom você não reagir, que talvez você não estaria contando aqui, não estaria contando a sua experiência aqui. Talvez você seria mais uma estatística aí. E aí eu vejo naquele caso, aquele bandido com aquele carro que parou ali, que assaltou o fretista, ele foi impedido de realizar outros assaltos, né? Claro que isso a gente precisa tratar o nosso coração, a gente não pode agir, mas a gente leva um tempo pra gente conseguir entender isso. Ouvinte dizendo, sou policial e mesmo nessa selva de pedras que vivemos, eu não acho que eles têm que morrer porque matou, porque assaltou alguém. E olha que alguém que tá na linha de frente, na linha de tiro. Não, porque o policial tá na linha de tiro o tempo inteiro. Verdade. Desses marginais que aí estão. Bandido bom é bandido o quê, ouvinte? Ressocializado. Também. Olha aí, bandido bom é bandido ressocializado, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. E é lógico que muita gente vai dizer, vocês estão querendo também, ao mesmo tempo que tem as opiniões, não é? As pessoas que estão celebrando isso, mas a perspectiva nossa aqui é como é que o evangelho lida com esse assunto. JR, a gente encrenca, gente. JR, a gente vai para ruas madrugadas, né? Para evangelizar todo tipo de gente. Então, assim, na minha concepção, eu fico muito triste quando morre um assaltante, um traficante, quando morre um jovem, mesmo em troca de tiro, mesmo que ele tenha feito qualquer coisa, e de repente alguém pode falar assim, você nunca foi assaltada, você nunca teve nenhum tipo de situação. Não, já tive vários tipos de situações, porém eu ainda acredito que Deus pode mudar a história, como mudou a história de tantas pessoas que eu conheço, e eu assim, bandido bom é isso aí, é bandido ressocializado. Ouvinte dizendo aqui, JR foi assaltado às 4h da manhã na rua em que mora, caminho do trabalho, 4 da manhã, ouvinte sai de casa para trabalhar, imagine que horas que ela acorda. Uma pistola apontada para mim, eu fiquei chocada, só quem passa é quem sabe, é o que diz aqui a nossa paralisado. O que eu vejo a sociedade tá refém, né, Jota? A gente tá assim, completamente largados, a gente não tem segurança de maneira nenhuma, nem dentro de casa a gente tem segurança. Não. Uma atitude dessa do frentista demonstra nessa coisa intempestiva, nessa coisa reação, de né? reação, assim, sem pensar, mas eu não sei se também... ele jogou, viu, gente? Eu tenho dúvidas assim, porque evidentemente a fagulha do... Ele jogou mesmo, né? Intencionalmente, porque ele já tinha entregado a chave o rapaz quando o rapaz anunciou o assalto. Né? Ele já tinha entregado a chave pro rapaz fazer o pagamento lá, né? Pediu para encher o tanque. Então ele jogou mesmo, né? Houve intenção dele realmente jogar. E o rapaz não conhece a arma, né? Porque se ele conhecesse, ele sabia que quando atira sai fagulha. Pois é, a minha dúvida aí, que é uma dúvida sem graça, mas se ele tivesse com um balde, uma vassoura, você tá entendendo? Ou seja, ele jogaria o que tivesse na mão. Ele jogou o que estava. Eu não sei se ele usou aquilo como uma arma, o frentista. Eu não sei se o frentista usou aquilo como uma arma ou usou aquilo como uma reação. Você tá entendendo? Ele tava com um balde de água, jogava um balde de água. Sabe aquela coisa de instantâneo? Reação, O que a não ser que o frentista fique assim, ó, rapaz, tô de olho aqui. O primeiro que aparecer aqui eu atiro. Porque aquilo é uma pistola, né? Olhando na questão na reportagem, né? A ideia que dá é que, na realidade, ele usou como defesa, como arma mesmo. Porque existe uma rotina que você faz. Você entrega a chave depois que você já colocou lá, né? Coisa na bomba direitinho. Então existe uma reação. E aí ele entregou, inclusive ele entregou também o dinheiro que estava com ele, os R$40. Então, quer dizer, ele não tinha nada na mão. Então, quando o rapaz falou que era pouco e apontou a arma para ele, houve uma reação dele, que é realmente com relação a pegou aquilo ali que estava, né? Então, certamente ele já havia largado. Tanto que ele logo foi e apagou. Ele pegou o extintor e apagou o fogo. Apagou o fogo. Ele mesmo fez. Quem apagou o fogo? O frentista. Então ele isso, apagou. a tese é oposta à sua, então. Não. Porque se ele fez de propósito, ele deixaria. Não, ele foi pegar fogo. Mas foi aquilo ali explodir. É isso que eu tô falando. Que eu tô falando que é a reação. O reverendo Edson está dizendo que não, que ele pensou, planejou e executou. Não, planejar não dá pra planejar quando você está sendo assaltado. Você reage. Tá falando eu tô dizendo o seguinte, que a minha impressão é que ele reagiu. Se tivesse um balde, uma vassoura, ele jogaria em cima do cara. Ele não estava. Eu não tô amenizando. Ele não estava com a pistola da bomba na mão.
né? Ele pegou? Ele pegou. Isso foi claro. Porque existe uma rotina. Quando você entrega a chave, você já ele entregou a chave, inclusive entregou os R$40 que estava no bolso. Quando disse que não tinha mais alguma coisa. Aí quando disse que não tinha alguma coisa, eles foi e pegou, né? E essa foi a questão. Porque quem está na linha de frente lá, como o frentista também, são assaltados o tempo inteiro. Eles são vítimas o tempo inteiro de gente. Tem um monte de vídeos sobre esse assunto. Ouvinte dizendo: fui assaltada dentro da minha loja, como eu não tinha dinheiro, o bandido bateu na minha funcionária. Eu fiquei tão indignada, indignada, que parti pra cima dele e acabei levando um soco no olho. Ele fugiu, ficou com medo de você, hein? Olha aí, ó. A reação dela, aqui o ouvinte dizendo: o frentista reagiu por... É a mesma ouvinte, vamos lá, ouvinte, continue aqui. O frentista reagiu por indignação. Se eu tivesse com a minha tesoura... Que isso, ouvinte? Ouvinte, você partiu pra cima dele, já correu, você com a tesoura, hein, ouvinte? Mas na mão se eu tivesse uma tesoura na mão, eu tinha atacado nele, ouvinte, mas é perigoso, né, gente? São dois momentos sempre, né, JR? O momento do fato em si. Eu quando fui assaltado a primeira vez no Rio de Janeiro, foi até uma coisa engraçada. Estava voltando para casa de ônibus, lendo o Jornal do Brasil, que na época existia, e a matéria que eu estava lendo era sobre a discriminação que estava sendo feita com os banhistas. Os ônibus que estavam fazendo o trajeto pelo Rebouças estavam levando pessoas da Baixada para as praias da Zona Sul, e estava havendo uma confusão porque o pessoal não queria. Eu falei: mas que pessoal preconceituoso, como é que faz isso? E na hora que eu estou lendo, indignado com preconceito, alguém bate em mim e passa seu dinheiro, estava dentro do ônibus e passa e levaram minha aliança e tudo, né? Naquele momento, você é tomado de ira, você tem um surto de raiva. Agora, você não pode ficar no momento. Tem o que vem depois. E aí o que vem depois é a pergunta: como o cristão reage? Então, o que vem depois é entender que aquele ato de violência é crime, é errado, merece punição, mas você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Com certeza. Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante da gente pensar, eu acho que isso nós, igrejas, precisamos pensar sério, já que o Estado não está dando resposta com relação a isso. Eu acho que a ressocialização das pessoas é o caminho que a gente deve. Mas eu vejo que nós, como igreja, né, nós temos poucos recursos para fazer isso. Eu acho que o Estado precisava investir de forma mais séria com relação a isso, né? Porque nem todas as pessoas que assaltam são pessoas que estariam assaltando se tivesse uma oportunidade melhor. E aí essa questão, eu acho que a gente não tem, por exemplo, eu não conheço trabalho de ressocialização com pessoas que vai do início até o final. Por exemplo, eu conheço um trabalho que é feito lá em Campinas Grande, né, de um pastor, e ele faz o trabalho de recolher os cracudos no meio da rua. Aí tem trabalho de escola, e dentro mesmo ele tem as empresas onde as pessoas são colocadas ali e trabalham. Então, quer dizer, você vai do início até o final, a pessoa está colocada dentro da sociedade. Nós temos vários trabalhos de tentar fazer com que a pessoa fique livre do vício, mas a gente não consegue inserir essa pessoa na sociedade por falta de oportunidades, porque a gente está vivendo momentos de grande desemprego, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Minha gente, vários ouvintes com histórias aqui de assalto. Tem uma aqui dizendo: eu quase fui assaltada, o ladrão entrou no ônibus e eu fiquei em oração. E eu fui a única que não foi assaltada. Até me perguntaram se eu conhecia o ladrão. Porque olha bem, chega uma hora que você diz: se leva também. Cara, não quero não, mas por favor, porque o pessoal acha que você tá junto com... Olha que situação. Isso uma vez comigo, já foi? O senhor teve que explicar? Eu não conheço ele e tal. Porque eu fui nascido e criado lá no Complexo do Alemão, né? Eu acredito que talvez seja uma pessoa que me conheceu de ter sido nascido lá, né? Assaltou todo o ônibus, mas eu não fui assaltado dentro do ônibus que eu estava. Aqui, então... aí o ouvinte está dizendo que eu acho que o frentista teve uma reação, um reflexo, não é algo para ser comemorado. Devemos orar pela libertação desses bandidos, como compartilha aqui o ouvinte. Outro ouvinte de Santa Cruz dizendo: eu sou cristã, mas eu fico muito revoltada com essas barbaridades que acontecem, né? A menina de 17 anos que morreu no dia
das mães, quer dizer, indo buscar a mãe no aeroporto. É uma situação terrível. Ela diz que na hora, JR, eu disse, tomara que morra. Mas depois eu pedi perdão a Deus. Estou errada de ter um pensamento e um sentimento inicial desse jeito? Se eu iria no passar de 24 horas, está tudo bem. É natural. Vou dizer assim, é da natureza humana, né? Exatamente. As nossas ações, elas são ligadas pela questão da experiência, do momento ou pelas memórias, né? Nós temos a experiência, vivemos a experiência, deixamos passar um pouquinho e olha deixamos bem, a memória. um frentista acompanhando a gente, por isso que o ouvinte, eu agradeço muito, tá bom? Fica atento aqui que eu tenho dúvidas aqui, vamos interagir aqui. Ele diz, eu já fui frentista e o que ele tentou fazer foi uma cegueira momentânea, já que existe álcool na bomba, entendeu? Olha que é uma perspectiva, quer dizer, o que chama de cegueira momentânea, é isso mesmo, ouvinte? Vamos respondendo aqui, quer dizer que joga no olho e aí a pessoa fica sem condições de agir, aí ele poderia ser imobilizado, né? Tô imaginando a cena aqui, poderia ser grande, né? Imobilizado. Mas normalmente o cara sempre tá com o dedo no gatilho, né? O problema é esse, que o pastor falou, o risco é muito grande. A reação, gente, é uma loucura. Não, a reação é reação, agora, não tem jeito. Fazer isso com intento de cegar, ele corre muito risco e se expondo também quem tiver ele tá tentando explicar, entendeu? Quer dizer, olha, eu acho que foi isso, exatamente porque é uma perspectiva de quem já trabalhou como frentista, né? E era madrugada, né? Era 3 e pouca da manhã, não foi? É difícil, companheiro, é difícil. Agora, e o apressadinho, hein? Fala pra mim, e o apressadinho, hein? O motorista de uma van invadiu uma pista interditada especialmente para obras na Avenida Brasil e acabou afundando o veículo no cimento fresco. A van atolou. Nas redes sociais a cena virou chacota. Muita gente ironizou a ação do motorista que tentou fugir do engarrafamento e se deu mal. Você sente dificuldade de esperar e com isso acaba tomando decisões precipitadas? Você se considera uma pessoa ansiosa? O que diz a Bíblia sobre ansiedade e como combater esse mal que parece cada vez mais vivo em nós? Isso para quem está no trânsito é especialmente diferente. A verdade, JR, é que dentro de nós existe aquela ideia de se dar bem, né? De vencer os obstáculos cortando pelo acostamento. E isso se refletiu nessa atitude desse rapaz. Ele não tinha um acostamento, mas tinha uma pista que parecia que estava livre e ele resolveu aproveitar a grande oportunidade. Isso está dentro de nós, essa tentativa de se dar bem. Agora, normalmente essas experiências são frustrantes, elas acabam trazendo prejuízo ou para nós mesmos ou para quem está por perto. E aí é preciso aprender a vencer a ansiedade. É preciso aprender a ter controle sobre si mesmo, que é aquilo que a palavra de Deus chama de domínio próprio. A verdade é que quando a gente descobre que pelo domínio próprio tem paz, acaba chegando na mesma hora e acaba chegando às vezes antes, como no caso aí, chegando bem antes do apressadinho. Certeza. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente ansiosa, né? As pessoas que dizem que não é ansiosa, ela tá de alguma forma escondendo a ansiedade dela. Eu sou ansioso, né? Na realidade a nossa agenda é uma agenda muito apertada e por conta disso nós acabamos tendo muita dificuldade com relação a muitas coisas na vida. A gente tem normalmente muitos compromissos e é uma sociedade que ela valoriza a quantidade de coisas que a gente faz e nós somos valorizados pela nossa quantidade de coisas. Então, às vezes, perder algum tempo dentro ou seja no trânsito, ou seja em qualquer outro lugar, pra gente parece que nós estamos perdendo vida, né? Então, por isso a gente toma algumas decisões, vai buscando alguns atalhos para chegar no lugar onde nós devemos estar, porque nós temos sempre hora a cumprir, né? Então, acho que eu vou falar como mulher, né? Porque homem, na verdade, o homem tem, né, essa coisa do passar, né, sei lá, burlar alguma coisa, enfim. Tem, querendo ou não, tem, como mesmo o pastor está falando, né? Agora, assim, na grande maioria das mulheres, ela enfrenta aquele trânsito, ela fica ali naquele trânsito parado.
parado. E aí a gente aprende que a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Então você põe um CD, uma música, começa a glorificar, exaltar o nome do Senhor, deixa os outros te olhar e você fica ali parado, glória a Deus, e vai glorificando. E mulher normalmente é assim. Mulher, ela não tenta burlar. Se fosse mulher dirigindo essa van, ela não passaria. Ela ficaria ali naquele trânsito, parado, esperando. Mas como era homem, ele quis passar, né? Todos nós temos ansiedade. A ansiedade é algo inerente ao ser humano. Com certeza. Todos nós. Porque a ansiedade que nos estimula a termos atitudes, prosseguimento na vida. Agora, a ansiedade, se ela for mórbida, já é complicado. O que acontece, JR, é que nós vivemos numa demanda muito grande. Nós temos que responder a tudo, nós temos que ser bom em tudo, nós temos que ter dever em cumprir toda a obrigação, é o foco, é a pressão, é a cobrança. Então nós estamos sendo atachados por circunstâncias muito fortes, infelizmente, que nos levam a ter uma atitude como esse motorista da van teve. Talvez a intenção dele fosse até de ser esperto, mas não tão esperto assim. De repente são as cobranças, o cara tem um horário, tem que cumprir todo um programa de trabalho. Infelizmente acaba acontecendo isso, né? Mas a ansiedade não tem como a gente achar que não vai acontecer. O ponto aí é que um exemplo como esse, ele vale para qualquer um. Sim. Quer dizer, o assunto não é o atolar, o assunto é o descontrole a ponto de procurar um lugar como esse. Você tem a história dos apressadinhos, qualquer um que tenha feito uma viagem enfim, para a região dos lagos, por exemplo, sabe muito bem como tem várias pistas ali, né? Várias pistas. Tem a pista, tem a pista do acostamento, enfim, e a polícia tá ali, porque colocou drone, entendeu? Para poder ver isso e pega a placa de geral e depois a pessoa reclama. Bom, esse é um lado. O outro lado é o descontrole. É aquela coisa de dizer, não, eu tenho que dar um jeito numa coisa que não tem jeito agora. O que vai fazer? A Bíblia fala, né? O apóstolo Pedro fala: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, Ele tem cuidado de nós. Como esse versículo é difícil da gente entender e da gente realmente lançar sobre Deus, né? Se a gente for observar, nós pastores, né, somos pessoas extremamente atarefadas. Dificilmente nós temos um dia que é um dia para a gente descansar, um dia para a gente parar, né? Eu tenho buscado fazer isso comigo, mas está sendo muito difícil, JR. E aí eu tenho forçado, realmente, olha, esse dia é um dia para que eu pare. Às vezes é o dia que eu tenho um churrasco com os outros amigos pastores, né? E a gente busca parar esse dia, porque a nossa mente, ela acaba realmente não funcionando muito bem, né? Então a gente já acorda achando que está atrasado. É verdade. Né? Exatamente. Já acorda achando que está atrasado. Sempre a lista do você dia já de dorme tarefas, pensando o que você vai fazer no dia seguinte. A lista de tarefas parece que é interminável. Verdade. Eu tenho um ouvinte nosso está dizendo aqui: eu sou mulher e é tenso, minha gente. Se fosse possível, eu colocaria asas no meu carro. Meu diz aqui. Pastor dizendo que não, mulher não vai, mulher vai ficar. Não, mas isso é exceção, JR. Qual é a exceção? A que quer ficar parado ou a que quer ter asas? Acho que é criada, é exceção, deixa eu fazer uma defesa aqui para ela. Existe uma cultura de que mulher dirige mal, né? Então a gente normalmente não vai devagar, pastor. Vai devagar, pastor. Você tá querendo fazer média por quê? Deixa eu continuar. Deixa eu olhar. Não, existe uma cultura. Em função desta cultura, a gente não vê, ou a gente quase não vê mulheres fazendo besteira no trânsito. Tá vendo? Né? Então, o que a gente percebe é que, em função. Elas são muito mais tranquilas. Elas são muito mais tranquilas para dirigir, seguro, mais cuidadosas. Agora, homem não. É mais barato. Ninguém vai falar. Às vezes, eu estou com a minha esposa do lado, né? E às vezes vejo alguém fazendo besteira, aí eu vou logo olhar. A minha esposa vai ver se é mulher, né? Exatamente, é essa a questão. Porque é raro, né? Porque é raro, é muito raro. Muito obrigada, pastor. A gente não vê mulher fazendo, poucas vezes a gente vê a mulher fazendo alguma coisa que seja besteira assim, como sair, e, né, a mulher normalmente não faz isso. Essa cena entra mais uma vez para o nosso folclore urbano, de uma pessoa que tentou adiantar e não se adiantou. Existem muitas expressões
tem barato que sai caro, né? O apressadinho come cru. Exatamente. E quente, enfim. De alguma forma você tem várias expressões que apontam para este caminho, e a Bíblia nos fala sobre a ansiedade, que é algo que quer nos dominar o tempo inteiro. Curiosamente, você vai vendo que a Bíblia tem várias vezes palavras sobre a questão da ansiedade. E nenhuma delas é cultive a ansiedade. Não. Todas elas se referem a abrir mão da ansiedade, lançar. E você vai lançar a ansiedade aonde? Como é que você controla a ansiedade se você não consegue controlar a ansiedade? Aí é que vocês já disseram aqui, quer dizer, o relacionamento com Deus nos faz acreditar que Ele está no controle, que Ele está conduzindo a história, essa fila está grande, o trânsito está ruim, mas Deus está no controle. Exatamente. Eu posso acelerar um pouquinho, mas a bandalha não é uma coisa recomendável porque é ilegal. Esse desespero meu pode ser que Deus esteja segurando esse trânsito, porque tem alguma coisa pior lá na frente que eu não sei. Aí você começa a entender. E aí vai se lembrar mental, da palavra de Deus que diz que a gente deve orar, né? Que deve interceder, suplicar, e o Senhor vai dar um controle, quer dizer, a ansiedade não vai controlar nem a nossa mente, nem o nosso coração. De certa forma, a ansiedade é uma manifestação de incredulidade. Exatamente. Né? A gente está demonstrando que não está confiando, não está aguardando, não está descansando no cuidado de Deus. É muito difícil, né, pastor? Na hora do vamos ver, mas isso está certo, é o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6. E a perspectiva é essa, que quanto mais a gente crê, Deus está no controle, mesmo, não é um chavão, né? Então, peraí, deve ter alguma coisa aí que Deus está me livrando. A ansiedade não controlada, ela gera um bocado de situações interiores, né? Pessoas que desenvolvem úlcera nervosa, pessoas que têm problema de estereotipias, pessoas que começam a ter caguetes, pessoas que começam a ter pânico, começam a desenvolver quadros clínicos mesmo. E a própria ONU e mais a OMS já tem apontado para isso, que em 2020 nós vamos ter realmente uma população dominada de doenças psicossomáticas através da ansiedade, né? Problemas que são oriundos da mente que passaram para o corpo. E as pessoas têm que se programar para isso. Tem que ver se está trabalhando demais, passando tempo, comece a controlar, dosar e programar, como você falou. Tem que se programar. Se está numa fila, vai demorar, vou esperar, se vai ser bom. Os lançando sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e se ter a fila tá grande, temos que esperar. Não é não, Marcelo? Tem que segurar mesmo. Isso aí. E depois de crente, você já jogou na Mega Sena? Olha, que 77. Isso, a pessoa mal chega, já vai perguntando isso pra vocês, debatedores. É a pesquisa. Bom. Você jogou a vinheta, mas eu tô entrando na vinheta. 77% dos ouvintes disseram que não, mas não é. 23% deles. 23 outra vez, hein? Sim, senhor. Olha, não dá ideia. 23 outra vez. Segura, ouvinte, controla a ansiedade agora, ouvinte. Deixa eu contar uma coisinha rápida aqui. O senhor quer contar uma piada? Uma determinada vez eu compartilhando na minha só pera um instantinho. Olha, o senhor vai dar ideia? Não? É alguma ideia? Não? Tá bom. Conversando na minha casa, e uma moça que trabalhava lá ouviu a conversa e disse no dia seguinte: pastor, eu ouvi sua história, pensei no animal e joguei e ganhei. Noêmia tá mandando um abraço pra Lúcia, sua amiga aniversariando hoje. Muito obrigado aí pelos aniversariantes, a turma maravilhosa nos acompanhando. Obrigado aqui ao pastor Gilton de Medeiros, um abraço, querido. Obrigado, JR, pelo prazer e o privilégio de estar aqui outra vez. E quero deixar um abraço lá pro povo da minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Obrigado, pastor. Também pra equipe do Jornal Novas, que tá ligado na Rádio 93. E para meu irmão Daniel, lá em Vitória, ouvindo o programa da Rádio 93. Maravilha, Daniel, aquele abraço. Pastora Marcione, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigada, JR, obrigada, Marcela, por mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero agradecer também o pessoal de Paciência, né? Um povo lindo, e a comunidade missionária Proclamaia, onde eu sou pastora. Que Deus possa estar abençoando eles. Reverendo Edson, obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço, JR, é um privilégio estar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida filha Andréia, que no domingo completou
22 anos, Olha JR. aí, parabéns. 22 anos, né? Minha filha, casada com o pastor Rafael, né? São plantadores lá da Igreja Presbiteriana Carioca, né? E também gostaria de mandar um abraço para minha querida esposa Sônia, para minha outra filha Ellen e a Ana Carolina. E também, JR, um abraço para o Daniel, que ontem completou também mais um ano de vida, né? Membro lá da minha igreja, da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, todo o povo de Maria da Graça, e a Bruna Pinheiro, que também no domingo completou mais um ano de vida. Maravilha, muito obrigado, reverendo Roberto Barnabé. Eu que agradeço, Jota, participar dessa mesa seleta, desse momento assim de contribuição, né, para os nossos ouvintes. A gente também sai daqui muito fortalecido e edificado, né? Quero mandar um abraço para a turma todinha lá de Olinda, o povo de Nilópolis. O povo tá ligado aqui também, dando audiência. Agradecer a companhia bacana do pastor Júlio César de Moraes aí. Muito obrigado, pastor, pela sua companhia. Maravilha. Deus abençoe. Vamos orar juntos nessa hora, irmãos. O reverendo pastor Gilton vai orar conosco. Vamos apresentar a vida dos nossos ouvintes, a cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Vamos orar por todos os temas que nós tratamos no programa de hoje, pedindo a Deus que abençoe de maneira muito especial a quem está sofrendo, a quem está na batalha, na luta. Há muita gente passando por dificuldades e precisando da graça de Deus sobre a sua vida. Vamos orar por todos aqueles que estão envolvidos aí, muitas vezes viciados nos jogos e precisando de libertação. Vamos orar por aqueles que estão na vida do crime e precisam de transformação. Pelos seus pais que hoje sofrem porque sabem dos riscos que um filho, uma filha no mundo do crime passa e estão com seu coração também atemorizado, precisando dessa graça de Deus sobre as suas vidas, assim como vamos orar por todos aqueles que já foram vítimas de assalto, de tiro, famílias aqui que relataram até hoje, lembrando com muita saudade de entes queridos que foram assassinados por ocasião de assalto e, enfim, bala perdida, muita tristeza, gente. Só Deus para consolar o coração. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de participar de mais uma vez esse debate. Quando pudemos levar, ó Deus, da tua palavra, os esclarecimentos que certamente vão contribuir para que o teu povo seja edificado. Abençoa, Deus, cada ouvinte da rádio agora. Que o teu Santo Espírito esteja ministrando sobre todos a tua graça, a tua paz, o teu consolo e o conforto que vem do Senhor, que vem dos altos céus. E que essa nossa cidade, esse nosso país, possa, Deus, voltar-se para ti e experimentar a alegria de viver em Cristo. Guarda, ó Deus, todos aqueles que precisam e que contam, ó Deus, com a tua ajuda, pois pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.